Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz em destaque. A Assembleia debate a aprovação do orçamento impositivo. Novos deputados começam as atividades como presidentes de comissões temáticas. As emendas parlamentares de deputados federais e senadores serão obrigatoriamente cumpridas pelo governo federal. A mudança foi estabelecida por proposta de emenda à Constituição, recentemente aprovada pelo Congresso. A PEC do orçamento impositivo obriga o governo federal a executar as emendas ao orçamento apresentadas por deputados e senadores. No modelo atual, vale o chamado orçamento autorizativo, em que cabe à União decidir se executa ou não as emendas. A PEC do orçamento impositivo foi aprovada em segundo turno na Câmara por 452 votos contra 18 e uma abstenção. A proposta já havia passado pelo Senado e segue para promulgação. Um dos destaques do texto é a destinação obrigatória de metade da cota das emendas individuais para a área da saúde. Foi um passo importante, principalmente quando se destina um percentual para a saúde pública. Eu só acho que deveria ser um percentual maior ainda, né? O orçamento, essas emendas impositivas, elas são importantes porque o governo não vai atender só o cabo eleitoral dele, só o aliado, atende a todos. Então aqui também a gente deveria ter essas emendas impositivas. A matéria prevê que a União execute obrigatoriamente as emendas parlamentares até o limite de 1,2% da receita corrente líquida. Tomando como base o orçamento previsto para 2015, seria algo equivalente a 9 bilhões e 600 milhões em verbas para os congressistas aplicarem em seus redutos eleitorais. Parlamentares capixabas avaliaram de forma positiva a aprovação da PEC do orçamento impositivo. O que foi ali determinado tem que ser repassado para que os deputados possam estar aplicando nas áreas que ele determinou como áreas de importância no seu mandato, como áreas prioritárias no seu mandato. E aí ele não fica refém de muitas vezes ter que participar de uma discussão e de uma votação que muitas vezes traz prejuízo para a população, mas é de interesse do governo porque ele vai ficar sem determinadas emendas que vão estar potencializando o seu mandato, que vão estar melhorando as condições de vida ou os interesses da população. Nós temos aqui 1.500.000 de emendas parlamentares e às vezes elas não são praticadas. Eu tenho que ressaltar que nunca trabalhei com o governador Paulo Artung, mas todos os meus colegas que trabalharam com ele dizem que ele cumpre religiosamente todas as emendas parlamentares. Então, eu não vejo necessidade nesse caso aqui no Estado, uma vez que o governador cumpre e tem um acordo nesse sentido, mas se colocarem para votação, eu sou a favor. Eu diria que é uma pena que isso precise acontecer, porque o orçamento é para ser cumprido. E tem uma legislação que fala que o orçamento é impositivo, ou seja, fala com quem está no executivo. Olha, está no orçamento e você não está cumprindo. Agora não, agora você é obrigado. Não precisava chegar a esse extremo. Se existe o orçamento, se é possível os deputados colocarem emendas, nada mais do que justo que o executivo assim o faça sem precisar de uma nova legislação. Este cientista político avalia os possíveis impactos positivos e negativos da proposta. Para o parlamentar individual, ela é boa porque torna o parlamentar mais autônomo e menos dependente com relação ao governo. Por outro lado, existe a possibilidade dela fortalecer essa figura do vereador federal. Aquele deputado federal ou aquele senador que sai do seu estado, vai para Brasília e fica o tempo todo preocupado em carregar recurso para suas bases eleitorais muito circunscritas, ao invés de discutir a nação, de discutir o papel do Estado da nação, os problemas nacionais e ficarem muito preocupados com atender a determinadas cidades, atender a determinados prefeitos, atender aquele eleitorado muito circunscrito, muito pequeno e não debater grandes questões nacionais. Uma outra preocupação que existe é com relação ao tipo de investimento que o parlamentar faz
né, e a possibilidade de que essas emendas possam ser utilizadas para malversação de recursos. Por quê? Porque isso já aconteceu. Há alguns anos atrás a gente teve um escândalo envolvendo a destinação de emenda parlamentar para comprar ambulância para prefeituras em várias cidades do Brasil e montou-se ali todo um esquema com empresas que vendiam ambulâncias, porque elas já sabiam que havia emendas para determinados lugares e já se montou um esquema com parlamentar federal, prefeito, empresa, para obter recursos, né, para destinar recursos para aquelas empresas e aquelas empresas devolverem o dinheiro por baixo dos panos. Parlamentares estreantes no Legislativo já começaram o ano com grandes responsabilidades, inclusive a presidência de comissões. No Colegiado de Ciência e Tecnologia, a função é do deputado Sérgio Majeski. Essa comissão parece-me que esteve meio abandonada nos últimos anos e mais do que nunca, assim, quando você pensa todos esses problemas que agora estão na ordem do dia, né? A questão do pó preto aqui na Grande Vitória, a questão da água, enfim. Tudo isso se coaduna com a questão da ciência e tecnologia. Então, hoje você tem uma série de pesquisas em andamento, você tem uma série de boas ideias sendo desenvolvidas e que precisam ser alavancadas pelo poder público. E então eu creio que nós possamos fazer um grande trabalho à frente dessa comissão, abrindo um espaço, né, de debate, de diálogo com as instituições científicas do Estado, com grupos de pesquisadores, enfim, com todos aqueles que estiverem interessados em promover a ciência, a tecnologia, a inovação. E essa comissão ela vai além, né? Porque ela também cuida da questão da qualificação profissional, petróleo e gás, né? Então são temas altamente relevantes para a sociedade. E para tratar de turismo e desporto, o deputado Amaro Neto foi escolhido como novo presidente da comissão. Ele fala sobre as atividades que devem ser desenvolvidas na área. Eu fui uma pessoa que eu viajei o Brasil inteiro quando eu era narrador esportivo e pude conhecer o que é feito no Nordeste do nosso país para incrementar o turismo daquela região. A mesma coisa na questão do esporte. Por eu ter militado no esporte antes de eu chegar à televisão, a gente conhece algumas demandas, alguns problemas que podem ser debatidos aqui nessa casa. E também temos um fato muito interessante, temos a Olimpíada, que vai acontecer no Rio, que é próximo da gente, no ano de 2016, portanto no ano que vem. Eu acho que a gente pode debater e conversar não só do desporto local, como também do paradesporto. Então, a gente tem temas interessantes para debater nessa casa e é o que a gente vai fazer nos próximos meses. Já na Comissão de Saúde, a presidência continua com o deputado reeleito, Dr. Hércules. Ele adianta os desafios do colegiado nessa legislatura. Nossa luta continua a mesma, para lutar em favor de uma saúde pública melhor. A saúde pública devendo muito no Brasil inteiro. Então a nossa luta é essa, continuar lutando para que o poder público possa oferecer à nossa população uma saúde pública digna, uma vez que nós já pagamos impostos. Quando você compra o arroz, o feijão, paga a passagem, você já paga o imposto. E a Constituição, ela desde 88, ela fala: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O Estado é o poder público, é o município, é o Estado federado e a União. Então, na verdade, quem está devendo muito mais hoje ao povo brasileiro é o governo federal. Os governos que passaram, porque não destinam nem 4% da arrecadação bruta para a saúde pública. E a nossa luta vai continuar pela PEC 29, para que o governo federal destine 10% da arrecadação para investimento da saúde pública. Se não fizer isso, a saúde não vai melhorar. Então nós estamos aí para cobrar, mais uma vez, do governo federal maior destinação de receita, de verba para a saúde pública, para atender a população carente. Fazer greve é um direito assegurado ao trabalhador brasileiro, mas a lei que estabelece essa garantia também traz normas para que os serviços essenciais à população sejam mantidos, o que nem sempre acontece. Esse é o tema do Plenário do Povo de hoje.
No início deste mês, a população da região metropolitana da Grande Vitória sofreu com a paralisação total dos ônibus do sistema Transcol. Com a greve, os usuários das linhas paralisadas não conseguiram chegar até os seus trabalhos, escolas e outros compromissos. A greve é um direito previsto em lei para que os trabalhadores consigam reivindicar os seus direitos. Mas em caso de serviços essenciais, como nas áreas de saúde, educação, segurança e transportes coletivos, há limites estabelecidos para a paralisação. Mas será que a população concorda com a greve de trabalhadores, principalmente nas áreas essenciais? O plenário do povo vê as ruas e quer saber. Eu não concordo porque a greve não resolve nada. Acho que um bom acordo seria a melhor coisa. A greve não resolve nada, só atrapalha, só tumultua. É um direito do trabalhador, né? Agora, tem que ver a questão da população também, que não pode ser prejudicada. Sinceramente, a greve dos ônibus afetou a população? Afetou. A greve dos professores também afeta a população? Afeta. Mas se eles não fizerem isso, infelizmente, eles não conseguem os direitos deles. É um poder sindical que eles têm, o qual a gente não pode criticar. A relação empregador-empregado é tão desigual que eu acho que o único meio deles pleitearem qualquer coisa que esteja prejudicando ou não esteja dando condições adequadas de trabalho para eles é por meio da greve, sim. Existem outros meios de reivindicar direitos sem ser por meio de greve? Existe dos trabalhadores, né? Mas com uma coisa certa, né? Reivindicar com uma coisa certa, não fazendo greve e deixando a população na mão, né? Que nós trabalhadores não temos nada a ver com isso, né? Eu entendo e o mínimo tem que ser respeitado de serviço, né? Salvo engano, é 30% que a lei exige. É um direito do trabalhador, mas ele tem que respeitar a legislação de 30%, na minha opinião, pelo menos. Em parte eu discordo com a greve, entendeu? Porque se todo mundo for fazer greve hoje, a gente vai parar o Brasil. Então a gente tem que botar a mão na consciência e ver o dia mesmo e enfrentar. É um negócio, todo mundo tem razão. Realizar a greve eu acho que é um direito de todo mundo. Eu acho que tem que, se tem alguma coisa para pleitear e não estão concedendo, tem que vir realizar a greve mesmo. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação do TV Ares. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.